Evandro, a gente não viu no jogo de hoje, como você costuma dizer, o Avaí com a cara do Avaí. O Avaí com aquele sangue na veia, com sangue nos olhos. Foi um Avaí que hoje irreconhecível. Por que disso, Evandro? Boa noite. Olha, eu acho que no primeiro tempo a gente tinha uma estratégia de pressionar alto. A gente pressionou alto. Acho que talvez foi o primeiro tempo que a gente mais pressionou o adversário no campo deles. Roubamos um monte de bola. Fizemos várias jogadas de ultrapassagem com cruzamento. E aí o cruzamento, ora era errado, ora a finalização não foi boa, mas nós conseguimos chegar. Fizemos um pós-perda muito bom no campo ofensivo. Eu entendo que o primeiro tempo a Chapecoense deu 2 chutes no gol. É óbvio que assim, o jogo 0-0, a qualidade ofensiva faltou. Faltou para a Chapecoense no primeiro tempo, faltou para o Avaí também. A Chapecoense teve pouca condição de jogar. Eles vieram com 2 meias e um volante só. Nós conseguimos pressionar a bola quando os meias recebiam de costa e a gente jogava no campo do adversário. A terminação da jogada precisaria ser melhor, mas a gente criou. E voltamos para a segunda etapa. A gente começou pior do que eles no segundo tempo, principalmente os primeiros 4, 5 minutos. E aí houve a expulsão deles, que o Matheus pressionou o zagueiro deles, o zagueiro deu um chute e deixou o pé no peito dele, foi expulso. E depois falei, vou esperar 3 ou 4 minutos para ver como ele reorganiza a equipe dele. Ele botou um zagueiro, tirou um meio, fez na verdade 2 linhas de 4 em 1, deixou o Everaldo. Falei, vou tirar um volante, vou botar um meia para jogar nas costas da linha deles. E aí, na substituição, o Matheus já pediu desculpa ali, mas não adianta, teve uma atitude irresponsável. E a partir daí, sim, aí a equipe emocionalmente, vocês imaginam, depois de você, num jogo que a gente fez um bom primeiro tempo, não voltou bem para o segundo, mas aí acontece uma situação que nós íamos ter superioridade numérica, num momento desse, numa fase dessa, e no momento que o nosso torcedor, com toda razão, está triste, né? E aí ele teve uma atitude irresponsável e vai ser cobrado internamente. E aí nós não conseguimos mais ter o controle do jogo. Aí ficou um jogo aberto. E aí eles fizeram um gol. Na verdade, tivemos uma falha individual, eles fizeram um gol. E, assim, não foi jogo para muito mais para ninguém. A partir daí, nós não conseguimos mais pegar o jogo. E, para mim, essa é a avaliação do jogo. Não vejo que houve, mesmo assim, superioridade nenhuma. Fizeram um gol. Eu vi a leitura do jogo. E aí eles fizeram um gol, baixaram as linhas. A gente não conseguiu entrar mais. Nem tivemos oportunidade clara de gol. Perdemos o jogo de 1-0. Mandou, mas jogar em casa, iniciar uma partida contra a Chapecoense, que não tem feito também um bom campeonato, com 3 volantes, não achou que faltou um pouco de criação no meio-campo? Eu não tinha 3 volantes. Eu só tinha 2. Tinha o Luandes e o Matheus. O Richard não está jogando de volante. O Richard tem jogado na beirada, fazendo o extremo, e não tinha 3 volantes no campo. Então, na verdade, a gente jogou num 4-4-2, ora 4-2-3-1, com Richard, João e Caio. Não joguei com 3 volantes. E fiz a substituição de um dos volantes quando eles perdem um homem. Infelizmente, perdi quando ia fazer antes, para ficar com superioridade. E não conseguimos vencer o jogo. A nossa equipe desestabilizou emocionalmente após a expulsão. Porque você imagina, a gente, num momento complexo da competição, nesse momento agora é um momento muito difícil. Depois de rebaixamento, você conseguir extrair o máximo dos atletas. Aí, depois de uma atitude dessa, deu uma destabilizada assim, que é compreensível. Infelizmente, não conseguimos ser superiores a partir daí. Evandro, só voltando a esse assunto do Matheus Barbosa, né? A gente conhece ele, já está vendo ele há algum tempo, ele é um cara tranquilo na dele, de certa forma, nos surpreendeu a atitude que ele teve, que você já citou aqui, uma atitude responsável, que eu também concordo contigo. Ele chegou a conversar, pediu desculpa, você já citou, mas o porquê que ele fez isso? E te pergunto mais, é um jogador que tem contrato ainda com o clube. Você vê clima para uma permanência depois da atitude que ele teve hoje? Olha, a coisa mais preocupante nesse momento, não vou falar em relação ao Matheus, vou falar em relação aos ativos do clube, né? A gente sabe que o torcedor tem todo o direito de estar triste, né? Todo o direito, o torcedor quer ver o seu time fazer grandes jogos, ter vitórias, mas existem muitos atletas e existe um mix.
muitas pessoas querendo que a gente bote só jogador da base. E aí, assim, por exemplo, o Eduardo, que é um jogador formado aqui, né? Ele falhou no jogo hoje, ele ia dominar a bola. Então a Chapecoense não foi uma jogada de surpresa da Chapecoense, foi um erro individual. E aí, após aí, o torcedor vai ao Eduardo. O torcedor tem direito, porque ele é a grandeza do clube. Mas isso aí gera falta de confiança e isso prejudica a formação do atleta. Então, será que se a gente colocar, por exemplo, encher o nosso time de garotos agora, e aí eles errarem, e aí eles vão ser criticados? Então, assim, é um momento muito delicado. Inclusive, assim, vocês que são daqui, que é a comunicação, vocês entendem isso? Para formar um atleta, é difícil formar um atleta. E, assim, nesse momento, talvez seja o momento mais difícil do atleta de ser lançado. Aí a gente enche o time de garotos e aí daqui a pouco as coisas não andam bem, a gente pode não ter esses garotos com confiança para a sequência deles no clube, que são ativos do clube, são formados aqui. Então, assim, o torcedor tem todo o direito, mas o que eu peço ao torcedor é assim, que nesse momento agora, cara, que ele tem um pouco de paciência porque são 4 partidas que faltam e é muito difícil esse momento. A gente já está na Série B e a gente precisa, não podemos perder os nossos ativos, não podemos desvalorizar aquilo que é nosso. Então, assim, é óbvio que a atitude do Matheus é complexa, é óbvio que ele será cobrado internamente e espero que ele também peça desculpa pela sua atitude, além de ter pedido para nós e ele externe isso quando ele tiver a oportunidade, que ele é um bom garoto, mas infelizmente ele prejudicou o trabalho, ele já sabe disso, mas nós não podemos perder os nossos ativos, nós temos que recuperar atletas para que eles voltem para o ano de 2020 prontos para continuarem a sua formação. Bom, Evandro, na questão ainda do meio-campo, você disse que não jogou com 3 volantes, o Richard Franco estava atuando mais à frente, mas não seria mais interessante ter um atleta com características de criação do que um atleta com características mais de marcação? Até no teu banco de reservas hoje, né, dos jogadores de meio-campo, acho que era só o Luan Pereira que tinha essa característica. Não sei se tu teve algum problema nesse sentido também. Sim, eu tive muitos problemas. Eu tive o Wesley com lesão, tive o Pedro com lesão, com o Jonathan com lesão. Na verdade, assim, o departamento médico está cheio de atletas e a gente não está conseguindo extrair o melhor que existe dentro do grupo. Então, isso nos prejudica. Então, mas paciência, é um momento de paciência, é um momento assim que a gente tem que fazer o melhor que a gente pode até o final da competição, né? É óbvio que a gente queria vencer a partida, ninguém é hipócrita. Trabalhamos para isso e queríamos fazer isso já no primeiro tempo, por isso montei a estratégia da gente pressionar alto os primeiros 15 minutos. E se você ver os primeiros 15 minutos, eles deram um chute no gol. Eles tiveram um chute no gol e um cruzamento no primeiro tempo só. E a gente conseguiu jogar. Óbvio, você fala assim, tivemos chances claras? Não, mas eles ficaram com as linhas baixas e nós jogando com bola, circulando, tentando o jogo, fazendo ultrapassagens pelos lados. E assim, a gente está em busca do melhor que tem no grupo para fazer o próximo jogo. Quando eu queria falar de 2 jogadores especificamente, né? Eu estou mais já abordando daquilo que se projeta para o ano que vem. Primeiro, Luan Pereira, que a gente sabe que é um garoto que tem muito potencial, é um jogador de qualidade, mas ele não tem conseguido apresentar aquilo que a gente sabe que ele pode apresentar. De repente, não seria o ideal ele dar uma girada, dar uma respirada fora e depois, de repente, retornar, porque a gente vê que ele não está rendendo. E outro jogador é o Caio Paulista, que a gente sabe que ele é um jogador de muita força, jogador de velocidade, mas também o torcedor já está começando a pegar no pé dele. Então, são 2 jogadores, crias da base. E o que você fala dessas 2 situações? Eu comparo a mesma situação deles com o que eu falei do Eduardo, que já falei de outros atletas. Assim, nesse momento agora, eles são atletas em evolução, não são atletas prontos, né? São atletas que estão se formando como jogador, são jovens. Então, assim, é um momento de ter paciência, não é nem um momento de você fazer avaliação para o ano. Eles são atletas formados aqui, são ativos do clube, a gente tem que tentar recuperá-los, fazer com que eles joguem cada vez o melhor futebol. Eu concordo com você que o Luan, na verdade, ultimamente não está conseguindo ser o Luan que a gente conhece, mas a gente tem que dar tempo para ele se recuperar, dar a oportunidade.
porque é um ativo nosso. Na verdade, hoje ele era o único meia no banco e eu gostaria de vê-lo sem a expulsão do Matheus, no lugar do Matheus, que nós íamos ficar com 2 meias por dentro, ele e o João, nas costas do Márcio Araújo. Eu acho que era algo que a gente ia ter muita superioridade, a gente ia conseguir, eu acho que nós ganharíamos o jogo. Ganharíamos o jogo, então, porque eles botaram um zagueiro, tiraram o Camilo, iam ficar com o Campanaro no campo, ele ia sair também, ele ia tirar já, porque não ia conseguir, mas a gente ia ter muito jogo entre linhas e terminar jogadas em cruzamentos, e aí poderíamos surpreendê-los. Mas, infelizmente, aconteceu aquilo, e aí, após aquilo, a equipe abalou emocionalmente, e aí não fizemos um bom jogo mais. A partir daí, foi ruim. Já foi pedido desculpa para o torcedor, já foi pedido não colocado culpa em uma pessoa só. Os torcedores estão ansiosos para 2020, para ver se vai acontecer uma mudança, uma cara diferente para o Avaí. Mas 2019, que lição tirar de 2019? Esquecer, aprender, o que pode se resumir assim em 2019? Esquecer, nós não vamos esquecer nunca, porque dói demais, né? Então a gente não vai esquecer. O que eu vejo? Eu vejo que é montar uma equipe forte para chegar na Série A de novo. Eu acho que a gente pode montar uma equipe forte e que ela brigue por algo que ela ainda não alcançou, e nós temos que sonhar com isso, e depois montar uma equipe mais forte ainda para a Série A. Essa lição a gente tem ela, por mais forte que seja a equipe da Série B, a equipe da Série A tem que dobrar o nível técnico. Essa é a lição. Isso nós temos que fazer quando a gente alcançar o acesso, dobrar o nível técnico. Mesmo que você seja campeão da Série B, você tem que dobrar o nível técnico para a Série A. Evandro, claro que você esperava uma vitória já, ou uma vitória contra a Chapecoense, né? Um adversário que você até, de certa forma, conhece bem. Sua última vitória do time de cima, do time principal, foi contra a Chapecoense do Campeonato Catarinense. Mas vem aí o Fluminense, Corinthians, Flamengo, Atlético Paranaense. Você acredita ainda nessa primeira vitória? Olha, eu vou trabalhar todos os dias para vencer o próximo jogo. Na verdade, eu jamais vou chegar aqui para trabalhar pensando em não vencer. Jamais, jamais. A minha mentalidade, ela sempre foi de ser vencedor. É um momento muito difícil, de muito aprendizado mesmo, de muito aprendizado, mas que isso existem marcas na vida da gente, que ela com certeza lá na frente elas vão servir, são cicatrizes que vão sendo formadas, que elas vão servir para quando a gente alcançar algo na nossa vida profissional, a gente olhar para elas e saber que há um tempo determinado para tudo. Nenhum insucesso dura para sempre, nem o sucesso ele vai durar para sempre. E eu entendo que o dia que Deus me honrar e abençoar e fizer mesmo do fruto do meu trabalho algo que a gente sonha, eu tenho que lembrar dessas cicatrizes para que a humildade permaneça, né? A soberba não tome conta do coração, porque muitas vezes isso acontece com pessoas, quando elas vencem na carreira, elas pensam que são mais do que as outras. Então, assim, eu tenho aprendido muito nesse momento difícil, mas eu com certeza essas cicatrizes vão ser marcas para o meu futuro de sucesso, com a graça de Deus.